Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus em agradecimento por tudo que o Pai tão bondosamente nos oferece. Agradecer as oportunidades de crescimento que nos proporciona. Agradecer muito particularmente esta oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer também ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando ao Mestre e aos irmãos se mantenham do nosso lado, nos auxiliando, para que das leituras que nós vamos fazer no dia de hoje, nós consigamos extrair mais largos entendimentos, mais profundo entendimento, melhores resoluções para o prosseguimento da nossa caminhada. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos e a sua luz se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Na semana passada, encerrando o capítulo 8º, nós vimos o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. E na abordagem do sonambulismo, em um determinado trecho, eu fiz uma interpretação que eu gostaria de esclarecer. Diz respeito ao sonambulismo no que tange a, vamos dizer, ampliação da sensibilidade do sonâmbulo por conta do desprendimento, grande desprendimento, que o espírito tem em relação ao corpo. Então lá nós lemos assim: no estado de desprendimento em que fica colocado o espírito do sonâmbulo, entra em comunicação no estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento como o fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio da palavra articulada. Ele os sente e adivinha. É o que o torna eminentemente impressionável e sujeito às influências da atmosfera moral que os envolva. Essa também é a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades, que, por assim dizer, se contraem, só se desdobrando com toda a liberdade num meio íntimo ou simpático. E aí a frase que eu interpretei: a presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. E eu interpretei como sendo um contato físico entre alguém que tenha a mediunidade chamada sensitiva ou impressionável e uma outra pessoa cujos fluidos são negativos, vamos colocar assim. Então geraria nessa pessoa impressionável, sensitiva, um choque fluídico, uma impressão ruim. Eu interpretei com base em fundamento de outro livro, mas foi a minha visão daquele momento. Na descrição de médiuns sensitivos ou impressionáveis, sensitivos ou impressionáveis, está no capítulo 14 dos médiuns, do livro dos médiuns, Kardec descreve a faculdade da seguinte maneira: essa faculdade se desenvolve pelo hábito e pode adquirir tal sutileza que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta não só a natureza boa ou má do espírito que lhe está ao lado, mas até a sua individualidade.
Como o cego reconhece por um certo não sei quê a aproximação de tal ou tal pessoa. Torna-se, com relação aos espíritos, verdadeiro sensitivo. Um bom espírito produz sempre uma impressão suave e agradável. A de um mau espírito, ao contrário, é penosa, angustiosa, desagradável. Há como que um cheiro de impureza. Então, com base nesse fundamento, eu fiz aquela interpretação, tomando o termo sensitiva como uma pessoa médium, né, sensitiva, né, ao contato com alguém de fluidos desagradáveis. Né. Nossa irmã Eliane, na reunião do dia 18 agora, perguntou para mim, o seu livro não tem uma notazinha de rodapé aí? Eu uso o livro da FEB, né? 59, edição, não, perdão, edição número 91, 91ª edição, tradução do Guilherme Ribeiro. E a Eliane me perguntou então se não tinha uma notinha de rodapé, e disse, não, mas no meu aqui tem uma notinha, e leu a notinha para mim. O livro dela é uma tradução do Instituto de Difusão Espírita, ID, né? E traz uma notinha de rodapé. Nessa nota de rodapé, o tradutor remete para um fenômeno que é comum numa planta que tem nome científico Mimosa pudica, conhecida como dormideira, dorme-dorme ou sensitiva. É uma planta sensitiva, o nome dela comum, vulgar, cujas folhas se fecham reagindo ao toque, qualquer toque. O roçar na folha acarreta que ela se contraia, conforme a ideia que o Kardec coloca ali. Né? Um ambiente malevolente impõe ao sonâmbulo, que tem um desprendimento muito grande, capta a impressão fluídica do ambiente com muita facilidade, impõe a ele um constrangimento. Então, essa sensitiva a que refere o Guilherme Ribeiro, né, que ele não explica, né, certamente é a sensitiva planta, né, pela leitura a gente agora depreende isso, é a sensitiva planta que fecha suas folhas quando é roçada, é tocada por qualquer objeto. Então essa é a interpretação, agora eu acredito, a interpretação mais adequada para aquela analogia que o Kardec faz, né, quando diz que a presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas lhe produz no médium, no sonâmbulo, né, não no médium, no sonâmbulo, lhe produz efeito idêntico ao contato da mão na sensitiva, a planta que fecha as folhas ao toque. Não está errada a interpretação que eu dei, né, mas eu acredito que ela não esteja naquele contexto. Aquele contexto seja, como diz a tradução da ID, essa plantinha que tem essa reação. Né? Muito bem. Feita essa correção, hoje nós entramos... Correção não é provavelmente uma correção porque não estava errado, né? Mas um esclarecimento, pelo menos eu contei a história do porquê, né, da minha interpretação. Nós entramos hoje no capítulo 9, da parte 2ª, e esse capítulo tem por título Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. O aspecto que mais atrai atenção na prática do espiritismo, a gente é obrigado a reconhecer que é o fenômeno mediúnico. Né? E o fenômeno mediúnico, né, ele encontra a explicação, a base da explicação, nas questões que são desenvolvidas nesse capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, ou seja, o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os que estão encarnados com aqueles que estão desencarnados. Né? Intervenção dos espíritos no mundo corporal. É um capítulo longo, ele é desenvolvido em 13 temas. Né? Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos.
Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Possessos, convulsionários. Afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Pressentimentos. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Os espíritos durante os combates. Pactos. Poder oculto. Talismãs, feiticeiros. Bênçãos e maldições. Então, uma temática vasta que aborda a grande parte, eu diria, a maior parte daquilo que atrai a nossa atenção dentro da prática espírita. Vamos então iniciar batendo os dois primeiros temas. Faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos e influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Possibilidade que eles têm, e a ação que eles desenvolvem sobre o nosso pensamento. Vamos lá então. Inicia-se na questão 456. Kardec questiona: veem os espíritos tudo o que fazemos? Eles veem tudo o que nós fazemos? O orientador responde assim: podem vir, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Essa questão, ela repete praticamente a questão de número 250. E nós, quando nós fizemos a abordagem da questão do 250, nós puxamos uma citação de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 21. Então lá na 250 ele pergunta assim: constituindo elas atributos próprios do Espírito, se lhe há possível subtrair-se às percepções? Constituindo elas atributos próprios do Espírito, se lhe há possível subtrair-se às percepções? E aí o orientador responde assim: o Espírito unicamente vê e ouve o que quer. Quando nós citamos Jesus, nós puxamos Mateus. E no capítulo 6, no versículo 21, Jesus diz assim: pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O mestre diz: olha, é importante para você o seu tesouro, é importante para você alguma coisa, então é aí que você estará presente, é onde você estará de corpo e alma. Então, quando ele diz que os espíritos só veem aquilo que lhes interessa, que eles não dão atenção para nada que seja indiferente, que lhes seja indiferente, a gente lembra de Jesus dizendo que a gente valoriza somente aquilo que nos interessa. Questão número 257. Pergunta Kardec assim: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí a gente volta às questões 282 e 283. A resposta vai nessa direção também. E o orientador responde assim: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. E aí o Kardec desdobra essa questão. Assim, mais fácil seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta. Seria mais fácil a gente manter segredo para um vivo do que para um morto. Morto, entendido, um desencarnado, um espírito livre. Certamente, responde o orientador, quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Nessas duas questões,
nós temos um fundamento importante. A gente tem que ficar com essa ideia bem consolidada, né? Nós expomos aos espíritos o que nós somos em verdadeira grandeza. Nós só conseguimos ocultar, né, dos encarnados, porque a gente pode simular aos olhos, mas você não, aos olhos do corpo, mas você não pode simular aos olhos da alma. Os espíritos enxergam, percebem as coisas, né, com uma clareza muito grande. E nós somos o que pensamos, nós somos o que sentimos. Na verdade, nós não somos o que aparentamos. Nós somos o nosso pensamento e o nosso sentimento. Essa é a nossa essência. Os espíritos errantes, os desencarnados, percebem isso com os olhos da alma, com as percepções da alma, que são muito amplas, são muito precisas. Então não há como a gente esconder a nossa essência de um irmão desencarnado. A gente se apresenta a eles como nós somos, pelo pensamento e pelos sentimentos. É isso que está dito aqui. Questão 458. São só 3 questões, né, nesse primeiro tema. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Que juízo eles fazem de nós? E aí o orientador responde assim: depende. Depende de quem faz o juízo, é o que ele quer dizer. E aí ele esmiuça. Os levianos, os espíritos levianos, riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Aqui, desse primeiro tema, o que a gente depreende é que nós estamos imersos, né, numa imensidade, né, de seres, um conjunto enorme de seres encarnados e desencarnados, onde os desencarnados, que nós não vemos com o olho do corpo, né, são a grande maioria, é o que se depreende, né, do que a gente tem aqui. Porque ele cita, olha, você está sempre acompanhado de uma multidão deles, né? Multidão de espíritos que vos observam, né? Então a gente depreende que no plano espiritual, livres, errantes, nós temos muito mais do que no plano físico. E aí, né, a tônica toda é em cima do pensamento como veículo de comunicação, como meio de caracterização da nossa própria essência. Então, quando a gente fala de faculdade que os espíritos têm de penetrar os nossos pensamentos, eles não estão nos invadindo, eles estão simplesmente nos percebendo, porque nós somos o que pensamos e o que sentimos. Então, eu penso, eu sinto, eu transfiro, eu me apresento aos outros, né, aos outros espíritos, né, aquilo que eu sou. Essa ideia tem que ficar muito viva para nós. Não há nada oculto que não deva ser conhecido, dizia Jesus, né? Então tudo é claro, tudo é limpo. O que atrapalha é o corpo. O corpo é sempre um obstáculo, né? Ele cria um esconderijo para o espírito, e o espírito pode parecer aquilo que não é. Quando a gente avalia as criaturas pela aparência, né, nós cometemos um erro essencial, original. Nós não vemos aquilo que a criatura é. Nós não vemos aquilo que ela tem de essencial, de nuclear. É o miolo, vou usar o termo, é o miolo do ser, né? E os espíritos se comunicam pelo pensamento, se caracterizam pelo sentimento. Aqui embaixo, quando ele pergunta o que pensam de nós, ele faz questão de separar. Olha, aqueles que são levianos se atêm às suas desgraças, aos seus erros,
aos seus equívocos e se comprazem com isso, riem-se disso, né? Zombam disso. Os sérios, os que estão interessados no seu crescimento, no seu aperfeiçoamento, não. Sentem compaixão dos seus erros, dos seus equívocos, dos seus enganos e tentam ajudar, né? Então, esse primeiro tema, 3 questões somente, mas de um alcance muito grande para nós. Convém sempre estar rememorando, né? Revisando. E aí nós entramos no segundo tema, que é a influência que os espíritos exercem, uma influência oculta, como ele diz, né? Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E aí tem a primeira questão, é a questão que todo mundo cita quando fala da relação dos 2 planos. É a questão número 459, famosa, muito famosa. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E aí o orientador responde, laconicamente, objetivamente, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Nessa imensidão de pensamentos que passam por nós, haverá pensamentos que não são nossos, é o que o Kardec pergunta. E ele diz assim, o nosso orientador, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós 2 ideias a se combaterem. Desculpem. Essa colocação é importantíssima. Nos remete a uma abordagem que nós tínhamos feito lá atrás, lembrando que o fato de estarmos encarnados não tira de nós a característica de espírito. Nós somos espíritos, né? E aquilo que é fundamental no espírito é o pensamento, como expressão. Então nos lembra, olha, você é um espírito, você está encarnado, você é um espírito que pensa. Você está num conjunto de pensamentos, pensamentos de vários encarnados que estão ao seu redor, pensamentos de espíritos errantes que estão ao seu redor. Então é um grande, vamos chamar assim, é um grande mar de pensamentos em que você está imerso. E é natural, você continua sendo espírito, muito embora o corpo seja um grande freio, um grande obstáculo, você continua sendo espírito e você captura, mais ou menos, os pensamentos circundantes. Não há como você dizer que você está isolado do meio. O meio está ao seu lado, está ao seu redor, ele te afeta. E é isso que ele diz. Ele diz, olha, de permeio com seus pensamentos estão os nossos. Tudo misturado, porque está tudo conjugado. E você captura aqui e ali. É tão natural que você não sabe mais o que nasceu da sua própria experiência ou o que você está coletando da experiência alheia, né? E muitas vezes os pensamentos são conflitantes. Isso acontece com todo mundo. Você tem acerca de um mesmo assunto 2 pensamentos. A figura do anjo e do demônio. Um sugerindo uma coisa, outro sugerindo outra, né? Então, esses pensamentos que estão aí são nossos, são de outros, e a gente vai construindo em cima disso, né? Aí o Kardec, incomodado com isso, né, faz a questão número 461. Ele diz assim, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos?
Como é que a gente então separa o que é meu do que é aquilo que eu peguei do outro? E aí o nosso orientador dá uma resposta fundamental. Ele diz assim: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. É aquela vozinha. Faça isso. Geralmente, os pensamentos próprios, os nossos, são os que acodem em primeiro lugar, são os primeiros a vir. Afinal, e aí ele fala aquilo que é essencial, importantíssimo. Ele diz assim: afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, não distinguindo o que é nosso do que é o dos outros, não a fazendo, age o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então o que o irmão coloca para nós é o seguinte: não importa quem é o autor do pensamento, importa como você age, como você usa a ideia, como você aplica a ideia. E ele diz: se você faz a opção pelo bem, todos os louros são seus, porque você agiu no bem, voluntariamente, né? E se você faz a opção pelo mal, você contrai responsabilidades, né? Você contrai dívidas a saldar, erros a reparar, né? Então o que importa, enfim, não é se foi o anjinho ou o diabinho que sugeriu. Importa como você age. Se você agiu aconselhado pelo anjinho, mérito seu, avançou. Se você agiu aconselhado pelo diabinho, responsabilidade sua. Você vai ter que retificar o erro que você cometeu. É isso que é importante. Então, não percam tempo. Isso é meu, isso é do outro, isso é da minha existência passada, isso eu coletei no ambiente em que eu estou. Não. Todas as ideias são boas, suas ou dos outros, né, vamos dizer assim. Todas são apreciáveis. Né? E o que importa é qual a ideia que você coloca em execução. Qual é o pensamento que você executa. Né? Isso define a obra que você faz, define o seu louro, né, ou o seu desdouro. Questão 462. É sempre de dentro de si mesmo que os homens, que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? São sempre ideias próprias os que se apresentam para nós com genialidade? Gente muito inteligente, gente dono de grandes soluções. E aí o orientador responde assim: algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito. Porém, de outras muitas vezes, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. E aí tem uma notinha de complemento. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios, dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos. Mas como nos concedeu, vou reler. Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos. Como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça.
Então essa briga para saber o que é meu, o que é do outro, no campo das ideias, né, é uma coisa, o próprio Espírito diz, se Deus deseja que fique assim, nebuloso, pastoso, indefinido, é porque tem serventia. Né? E vamos voltar aqui atrás. Aqueles que têm genialidade, que nós vemos, gente de uma inteligência, de uma sagacidade muito grande, né? Como ele próprio diz, muitas vezes, ou melhor, algumas vezes, né? Indicando que a minoria das soluções são próprias, né? Algumas vezes tiram de si mesmos as soluções, as ideias. Né? Mas em muitas outras vezes, essas ideias são sugeridas por espíritos, obviamente, bons, interessados no progresso, que identificam naquele camarada capacidade, né, e capacidade de compreender e tal, e dignidade para passar adiante, vulgarizar, né, tornar conhecimento do vulgo, de todo mundo, de todos. Né. E ele faz uma ressalva que a gente às vezes não se percebe, mas todos nós fazemos. Quando a gente não tem solução em si mesmo, a gente pede. É quase que instintivo, a gente pede, né, ajuda. E ele diz, quando tais homens não as acham, as ideias, não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração, buscam no meio ambiente. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Mesmo sem ser formal o pedido de ajuda, a ajuda é pedida. Né? Então, sem suspeitar, eles pedem ajuda. 463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Aquele primeiro impulso que nos vem é sempre bom? E diz o nosso orientador, pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. É sempre bom naquele de natureza boa. Aquele de natureza má, não necessariamente. Ele diz, é sempre bom, o primeiro impulso é sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Eu gostaria de chamar a atenção para essa ideia. Né? De outras vezes ele já tem dito, né, que a gente captura, a gente utiliza muitas ideias, muitos pensamentos, a maioria deles ele sugere, né, do meio em que nós estamos. E aqui mais uma vez ele diz, né, é sempre bom o primeiro ato, o primeiro impulso, né, naquele que atende às boas inspirações. No caso, né, misturadas as ideias, né, a gente já não sabe mais de quem é a autoria. Né? E ele chama de inspirações as boas ideias. Né? 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Kardec pergunta alguma coisa que parece óbvio para nós. Né? E ele diz, estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Ele não disse que os maus espíritos, né, Kardec os chama de espírito mau, só sugerem maldades. Não sei se os irmãos prestaram atenção nisso. Ele se atém à caracterização do bom espírito. Né? E ele diz, os bons espíritos só para o bem aconselham. Os maus também podem aconselhar para o bem. É a perspectiva que ele abre. Ele não entra nesse detalhe, né? Mas deixa aberta a porta. Nem toda sugestão de um espírito inferior, né, seria malévola. É o que ele diz, é o que ele permite entender. Compete-vos discernir. E como é que se discerne uma coisa da outra?
pela natureza da ideia sugerida. Só para o bem aconselham. Se o conselho é para o bem, naturalmente é um bom espírito ou um mal desviado da maldade, não é? É essa a ideia que ele deixa colocada. Mas os bons só para o bem aconselham. 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? E aqui a gente começa um conjunto de ideias que nos permite entender a obsessão. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Ele diz, para que sofrais como eles sofrem. Kardec desdobra então em duas questões. Ele pergunta, e isso lhes diminui os sofrimentos? Ver o nosso sofrimento é para eles lenitivo? E o nosso orientador responde, não. Não diminui o sofrimento dele. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então não seria nada pessoal, vamos colocar assim, né? A regra geral é, se eu sou infeliz, todo mundo tem que ser infeliz. Simples assim. Não interessa, né, quem seja a pessoa que esteja feliz, ela tem que ser infeliz, como eu sou. E o desdobramento B, ele pergunta, de que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? E aí o orientador responde assim, os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. São sofrimentos de ordem moral. Nós já sabíamos essa resposta, né? São sofrimentos de ordem moral. Não necessariamente sofrimentos de ordem física. A gente tem essa percepção, ou em alguns casos alguém tem essa percepção, de que pode haver esse prejuízo, diretamente falando, esse prejuízo de ordem física. Não. Os prejuízos ou os sofrimentos que são buscados são sempre os de ordem moral, os psicológicos, vamos colocar assim. Questão 466, ainda nessa linha de conduta. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? O nosso orientador responde assim, os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal, para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, porque desejas praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós, diz a notinha de rodapé. E aqui está a essência, né, não vou colocar a essência, mas um conceito basilar, serve de base para o exercício mediúnico,
desenvolvimento da mediunidade, né? A pergunta que Kardec formula é por que Deus permite que existam espíritos devotados ao mal, né? Que estão nessa prática. Ele diz, olha, Deus permite porque é necessário, né, que existam instrumentos próprios para provar a sua perseverança no bem. Se você se inclina para um lado ou para o outro, a responsabilidade é sua. É isso que ele coloca. E ele diz, desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais. Se você não pensar mal, se você não sentir mal, os maus não se aproximam, porque não encontram campo de trabalho em você. É esse o fundamento. Isso identifica, por exemplo, a importância, né, da condição moral do médium no trabalho mediúnico. Isso identifica, por exemplo, o princípio do processo obsessivo, né? Esse conceito de que é a nossa essência de sentimento e pensamento que constrói em torno de nós a atmosfera fluídica, ela é essencial para a gente poder entender as relações entre os dois planos. Ele diz, só quando queiras o mal, podem eles, os espíritos maus, ajudar-te para a prática do mal. Tá? Deixa eu olhar aqui. Questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? A gente consegue fugir dessa influenciação negativa? Responde o orientador. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Mente sã em corpo são. Se o seu pensamento é sadio, a sua companhia é excelente. Basicamente é esse o fundamento que ele coloca aqui. Queres fugir da influenciação negativa? Não pense e não sinta mal. Simples assim. Combata o mau pensamento e o mau sentimento. 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Se eu resistir à influenciação negativa, eles desistem de me influenciar? E o orientador responde assim, que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia ao rato. Então, eles não perdem tempo onde eles sabem que não conseguem prosperar. É essa a ideia que nós temos que ter. Se nós os repelimos, se nós os combatemos, nós não somos campo fértil para o trabalho deles. Eles não vão encontrar, né, o prazer que buscam. E aí, a conduta normal, que aconteceria a qualquer um de nós, desiste. Simplesmente abandona o processo. Né? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Mas estão sempre alertas a uma oportunidade. Então, o orar e vigiar é o tempo todo. Qualquer pequeno deslize é uma porta aberta para o retorno, para que eles voltem a nos assediar. Questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? E o orientador responde assim, praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança
repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão por que Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Questão 470. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? É uma delegação divina que eles façam isso? E se assim é, se estão cumprindo missão, cabe-lhes alguma responsabilidade? E aí o orientador responde: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Deus não manda ninguém fazer coisa errada. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Aquele entendimento distorcido que os obsessores têm, né, de que eles são a mão da justiça e que há justiça na vingança, aqui cai por terra. Deus não determina em absoluto que ninguém faça o mal a ninguém. Se ele não interfere no processo, é porque há benefício para alguma das partes. Aquela que sofre o assédio do mal tem a possibilidade de fortalecer-se no bem. Então, ele é beneficiado. Mas aquele que faz opção pelo mal, assume a consequência do que faz. Jesus definia isso como: é necessário que haja escândalos, mas ai da mão por quem vem o escândalo. Né? Ai daquele cuja mão pratica o escândalo. Ele é responsável por todo o mal que fizer. Questão 471, penúltima. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É um mal-estar orgânico? É quase sempre, diz o nosso orientador, é quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles tivestes durante o sono. É aquela sensibilidade mediúnica, né, que todos nós temos em maior ou menor grau. Né? Então, esse contato ele perdura. Né? Aquilo que é indefinível nem sempre é orgânico. Pode até ter um reflexo orgânico, um sintoma, né? Mas nem sempre é orgânico. E por fim, a questão 472. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Eles agem de tal maneira a criar para nós situações de queda ou oportunidades de erro? É o que Kardec pergunta. Ou isso vamos dizer assim, uma fatalidade? O nosso orientador responde assim: aproveitam as circunstâncias ocorrentes, ou aproveitam a fatalidade, aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, malgrado vosso, a seu contragosto, impelindo-vos para aquilo que cobiçais. Aquilo que cobiçais.
Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses que tenham sido os espíritos que a trouxeram, que trouxeram a quantia até ali. Mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção, de seguir aquele caminho. E sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada. Enquanto outros lhe sugerem restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação às demais tentações. Aqui, nós encerrando a gente tem uma série de fundamentos, né, que nós vamos retornar a eles. Então, por conta do tempo, eu não vou me estender mais, mas nessa parte nós temos uma boa fundamentação para o exercício da mediunidade, para o combate à obsessão. Né? Então aqui tem muita coisa importante, né, para o nosso desenvolvimento de trabalho no campo da mediunidade ou para o combate aos processos obsessivos que são comuns a todos nós. Né? Todos nós estamos submetidos a essa possibilidade. Eu reputo de grande importância esse tema, né, mas nós vamos voltar a ele porque ele é fundamento para o prosseguimento das outras temáticas. Nós vamos voltar aqui e ali nós vamos voltar a esse tema. 52 minutos quase, avançamos bastante. Vamos encerrando essa nossa leitura de hoje. Agradecidos ao Mestre Jesus pela companhia, aos irmãos do plano espiritual pela companhia, pelo aconselhamento, rogando ao Mestre, nos mantenha debaixo da sua iluminação, para que nós tenhamos clareza em identificar os nossos grandes objetivos a alcançar e os caminhos seguros que nos conduzem até eles. E que o Mestre continue nos infundindo muita força moral, para que nós consigamos, enfim, agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.